Contrato assinado, segunda temporada. Esse é o nosso programa de estreia da nova temporada. E o contrato assinado, mais uma vez, volta para falar com as pessoas sobre mercado imobiliário, sobre tendências, dicas, oportunidades, enfim. Aquele papo amigo e esclarecedor para todos nós do nosso segmento. Jornalista, especialista no segmento de alto padrão, gestora de comunicação, uma craque do nosso mercado. Betina Nunes Sampaio, também Miss Rio Grande do Sul. Esse programa vai ser bom, hein? Demais, gente. Olá a todos. Vini, só posso te agradecer. Não, que prazer te ter aqui. A gente combinou, deu tudo certinho. Sim. O programa hoje é a estreia da segunda temporada, então, mais uma vez, queria te agradecer. O contrato assinado, ele nasceu com essa vontade de trocar experiência, informações e as pessoas falarem um pouco das suas carreiras, enfim. Então, durante uma hora aí, vamos contar para o pessoal um pouco da Betina. Com certeza. Sabe que eu estava comentando antes de vir para cá, no trabalho, da minha participação, todo mundo super feliz. E comentaram, já ensaiou o que tu vai falar? Eu falei, não, eu acho que o podcast veio justamente para aproximar as pessoas dessa instantaneidade, dessa verdade. E eu disse, olha, gente, tem uma coisa que não tem segredo, é falar da vida da gente, do que a gente da nossa jornada, e acho que é muito mais encantador. E ao longo do programa a gente vai conversando, e a conversa vai fluindo, e as coisas vão acontecendo. Mas, Betina, tu és de Santa Cruz, nascida e criada lá? Exatamente, sim. Conta um pouco para mim da tua carreira, como é que surgiu esse segmento de alto padrão, mercado imobiliário, conta um pouco para mim da... Claro, com certeza. Bom, sou santacruzense e recentemente me mudei para Porto Alegre, mas sou uma santacruzense apaixonada. E temos uma grande amiga em comum, que é a Karina Balparda. A Karina, um super beijo para a Karina. Ela que nos apresentou, inclusive. Exatamente. Então, logo, na verdade, naquela fase de transição, antes de escolher o jornalismo efetivamente, eu já sou de uma família de comunicadores, meu pai é músico, eu tenho uma banda tradicionalista, o Fandangaço, então a gente sempre trabalhou muito com comunicação, com palco, com eventos, e a minha mãe também é jornalista de formação e trabalhou muitos anos como locutora. Então, eu já tinha um direcionamento muito forte para a comunicação em si, mas comecei a trabalhar muito cedo, inclusive como jovem aprendiz na Caixa Federal. Antes era mais comum entre os jovens, hoje em dia mudou um pouco até a questão eu trabalhei no Banco, né? do Brasil. E era muito bom, eu amava. Foi uma escola. Exato, é uma escola de como lidar com o público mesmo, sabe? Porque a gente atende, e a gente sempre brincava no banco, porque geralmente as pessoas não vão com muito bom humor no banco. Só quem ganha na loteria ou alguma coisa assim. Mas, então, a gente já aprendia muito cedo a lidar com o público. E foi curioso porque fiquei um tempo na Caixa, comecei com 14 para 15 anos, bem cedo mesmo. E com 16, um dos clientes da Caixa lá de Santa Cruz, o João Dick, que é um nome muito forte na região de Santa Cruz, dentro do mercado imobiliário, tem imobiliária há 33 anos, acredito, a João Dick Imóveis, e depois se transformou em uma referência em construção de condomínios fechados, de alto padrão, de casas, né? E, então, o João me encontrou lá um dia e disse assim, preciso de alguém lá na empresa. Na época, ele estava procurando uma secretária. E eu falei, mas eu gosto tanto de trabalhar aqui. Mas, imagina uma menina com 16 anos. Eu falei assim, mas é alguma coisa diferente. E era uma vitrine, né, na Caixa. Então, muitas pessoas vinham, abordavam, mas eu senti uma conexão com ele, fui. E em 2, 3 dias estava lá. Então, caí dentro de uma imobiliária grande, tradicional, na época, muito nova, e começando o jornalismo. Eu tinha começado há 2 meses, cedo, com 16 para 17, ali eu entrei na faculdade. Então, recebi uma grata oportunidade, porque o João, de pronto, falou para mim, a tua cara é comunicação, então a gente vai te direcionar e vamos construir um setor de comunicação interno da empresa. Que ano, mais ou menos, isso? 2012 para 2013.
Internet começando. Sim, criei o Facebook da imobiliária, sabe? Começando na... Sim, só tinha Facebook na época, não tinha Instagram. Não. Instagram é mais recente. Bem mais recente. E daí? Daí começamos, né? Então, os empreendimentos imobiliários, na época, eram muito fortes na linha dos eventos. E nisso o João já era pioneiro na questão da experiência presencial para atrair esse público. Já era um público alto padrão da cidade. Então, a forma de chamar a atenção, já que a gente não tinha um posicionamento tão forte através de internet, era realmente com um showroom ou com um evento que parasse a cidade, a região e que os olhos se voltassem. E tu começou coordenando essa parte daí. Coordenando essa parte. E aí a mosquinha te picou e não parou mais. E não parei mais. E aí comecei a... Foi uma super escola também, porque fazer o jornalismo... Sempre gostei muito de tele, sempre gostei muito dessa parte midiática, mas logo parti para a comunicação empresarial como um todo, que é um outro mundo. Mas tu nasceu com esse viés, com esse dom, né? A família e tal. Tu cresceu num meio artístico, né? Então, mas óbvio que teve uma preparação também, né? Tu deve ter estudado muito isso, treinado. Sim. Com certeza. Na faculdade mesmo, o jornalismo tem cadeiras muito práticas de tele, de rádio. Então, me trouxe uma base. Mas sabes que, até para essa questão de podcast, de programas, a maior escola, avançando um pouquinho agora na história, mas foi a fase da pandemia. Porque, na verdade, em função do pai ser músico, ele foi um dos pioneiros a se apresentarem através de lives. Então, eles começaram a fazer logo que estourou a pandemia, ali no mês seguinte. Ele foi até destaque no G1 como uma das maiores lives do Rio Grande do Sul, bem no início. E ele fez uma vez por mês uma sequência de lives. E eu comecei a apresentar. E é outra dinâmica. Então, o ao vivo, o improviso, receber uma mensagem do público, te dá uma outra bagagem, assim. E daí, como é que tu viu, assim, o surgimento, assim, com força do Instagram, as redes sociais? Como é que tu te apropriou disso? Um baita desafio, porque a nossa veia era a experiência presencial, né? Era a cultura lá da construtora, da imobiliária, a gente já dominava muito bem, já se destacava nesse sentido. E eu lembro assim, que a gente teve que começar a ir atrás e estudar de verdade, porque ninguém sabia como trabalhar efetivamente, como colocar o business no Facebook, né? E como ser atraente, tudo isso. E tornar atraente. Parece que é fácil, mas não é nada fácil, né? Nada fácil. Criar engajamento, divulgar, autoridade. Sim. Começa a te aprofundar nesse assunto, vê que é bem fundo. Com certeza. Esse oceano. Né? Com certeza. Daí a gente vem para a capital até, eu lembro que eu vinha muito para Porto Alegre, surgiram os primeiros cursos e depois... recentemente, porque quando eu fiz minha especialização ali na ESPM em branding, acho que faz uns 3, 4 anos, que realmente a gente começou a aprender a posicionar marcas de alto padrão, né, através da internet. Eu acho que é ali que vem o pulo do gato, eu consegui transmitir sensações, porque quando a gente fala qual é a diferença de público alto padrão, na verdade, a gente precisa aprofundar muito as sensações. A gente sai do normal de vender um cômodo, de vender metragem, de um básico, e a gente precisa vender conceito. A gente precisa primeiro comprar a ideia para conseguir apresentar um conceito diferente. E o mercado imobiliário ele é rançoso nessa parte, né? Por exemplo, tu não compra uma Mercedes e pergunta quantos metros tem a Mercedes, né? Divide o preço de uma Porsche pelo tamanho do carro. Metro quadrado. Não, área privativa, metro quadrado. É uma coisa... O mercado imobiliário, ele tem uma coisa lúdica, bonita, mas ele é muito racional, ele é muito bruto, né? Na hora de... Não, com certeza. E eu quando o cara vai lá comprar uma caminhonete de 500 mil... 700 mil, eu duvido que ele faça 1/3 do que ele faz quando vai comprar um imóvel. Exato. Uma bolsa, você vai numa loja de grife. Isso. Eu fico imaginando a pessoa regateando o preço de uma bolsa da Vitor Hugo, sei lá,
Né? E o mercado imobiliário não. O mercado imobiliário já tem essa coisa do desconto, negociar. Tem, né? Tanto para o consumidor final quanto para o investidor, principalmente o investidor, é muito disso, né? Calcular metro quadrado, calcular. Mas essa comparação foi perfeita, porque marcas de luxo justamente é isso, é status, né? Tem a ver com autorrealização, com status. As pessoas se atraem por benefícios que aquele produto ou que um serviço podem te oferecer. Então, quando já tem uma marca muito forte por trás, já tem um desejo associado muito profundo. Então, vende-se sozinho. E foi isso que a gente aprendeu, e eu senti a necessidade de realmente me aprofundar em branding, em criação e gestão de marcas, para conseguir trazer uma identidade para um novo empreendimento. Isso a Melnick é pioneira e faz muito bem, porque não é mais um empreendimento, tem que ser um empreendimento, tem que ser diferente, tem que ter outra cara, tem que ter uma personalidade para que as pessoas se sintam atraídas, porque senão é mais do mesmo. Mais do mesmo. E tem a coisa do alto padrão muito vinculada à escassez, né? Uhum. À exclusividade. Sim. Para poucos, né? Quanto mais para poucos, mais alto luxo, mais alto padrão. Exato, e é uma linha muito tênue, né? Não pode ser inalcançável, sim, mas ao mesmo tempo não pode ser acessível para todos. É isso, é a questão da exclusividade, de se sentir especial. Então, além de criar um empreendimento todo com um conceito diferente, acho que algo que se aplica para qualquer produto, serviço do alto padrão é conseguir fazer com que a pessoa se sinta especial, de alguma forma. Que o tempo dela seja valorizado, que a escolha dela seja valorizada e que você consiga personalizar de alguma forma, né? O atendimento, ou mostrar que realmente, quando você... Acho que isso é uma tarefa muito dos corretores. Quando chega naquele produto, naquela opção, pensou, se dedicou e entendeu as dores e os desejos da pessoa, né? Sim. Daí tu ficaste 8 anos no segmento imobiliário em Santa Cruz. 8 anos fixo na João Dick Imóveis. E né? só trabalhando com a João Dick. Só com eles. Não tinha como outros funcionário. clientes. Não. Era funcionária. Era funcionária. E foi desenvolvendo ali o teu trabalho. Isso, nos desenvolvemos juntos. Foi muito importante. E em 2020, antes da pandemia, a gente sempre liga a pandemia, mas na verdade eu já estava me encaminhando para uma outra fase. Estava sentindo assim, finalzinho de 2019, a gente se dá muito bem, eu e o João, então já comecei a falar para ele, tô sentindo que preciso mudar o ciclo. Em 2018, fiz 2 intercâmbios de estudos através da faculdade, mas segui trabalhando, trabalhava à distância, voltava, trabalhava à distância, fui para Espanha e para Portugal, e sempre linkando comunicação e línguas e outras experiências. E eu lembro que, início de 2020, eu falei para ele, acho que eu tô com vontade de fazer um mestrado ou uma pós fora, e acabei me despedindo. Foi um luto, porque tentei umas 2 vezes sair, voltava, porque, enfim, muito nova e muitos anos, né? Hoje é bem raro, as pessoas estranham muito. Mas que idade tu tem? Já tem uma carreira de 10 anos em mercado imobiliário. Então, eu fiquei 8 anos com ele. Saí, final de fevereiro de 2020, em menos de 15 dias, estourou a pandemia, nem imaginava. Mas a ansiedade não me pegou, assim, de pronto. Eu fiquei em casa, não tinha a possibilidade de viagem mais. A minha ideia era Europa na época. E tinha encaminhamento de pesquisa para mestrado. E pensei assim, bom, vamos ver o que nos reserva o destino. E logo outras construtoras de Santa Cruz e da região, de Lajeado também, começaram a me contatar. Onde tu está? O que tu está fazendo? Eu falei, nada. Nada. Também me dei 2 meses de ficar assim, num retiro. Período sabático. Vem pra cá, vamos fazer um lançamento. Então, a primeira... Aí tu voltou pro segmento. Voltei pro segmento. Aí fiquei quase 2 anos, estamos em 2023, então fechei. Mas daí em outra empresa, daí? Aí abri o meu próprio CNPJ para consultoria, porque mais de uma empresa me procurou simultaneamente. Falei, não, então vou prestar uma consultoria de lançamento. Aí tu ligou o business. Uma consultoria de lançamento. E, na verdade, o mercado imobiliário grita por pessoas que sejam especialistas no mercado. Tanto que
quase que eu fui para esse lado antes de chegar aqui onde eu tô agora. E a gente vai chegar na Lavance em si. Mas, simultaneamente, eu estava atendendo 3 construtoras. E quando a gente olha de fora, principalmente... Santa Cruz é uma cidade pequena, perto de uma capital, 130 mil habitantes. Não tem como trabalhar com concorrentes. Mas teve como. Então, eu trabalhei com a Rosa Cruz, por exemplo, que era... especialista. Esse segmento é ciumento. Eu pensei, vai dar problema. Mas trabalhei com uma empresa especialista em prédios no centro. Outro lançamento em condomínio fechado, um bairro mais retirado da cidade. E assim fui indo. Outro comercial, aí em Lajeado me chamaram também. Então, o que a gente combinou assim entre os construtores em si... as construtoras, né, mas os proprietários, foi, que não fossem empreendimentos diretamente concorrentes, mas, na verdade, tudo é dinheiro de mercado, né? Mas que a ideia não fosse a mesma em momentos similares. Então, eu fui abraçando uma jornada de lançamento, né? Montei uma equipe de parceiros, publicitária, marketing digital, e fui gerenciando equipes para os lançamentos específicos. Era quase uma agência completa. Tudo... focada em mercado imobiliário. Mas a venda em si, tu não participava? Não participava, mas participava até de treinamento de corretores, até porque eu já tinha um contato muito grande com os corretores da cidade, da região. Então, até a parte de treinamento, de capacitação ia, mas venda não. Chegava, assim, a negociar alguma coisa, assim? Não. Essa experiência... Nunca fui para experiência de corretagem mesmo. Daqui a pouco... Me falava, eu falei, acho que não. Nossa, mas não é fácil, gente. Sabe que tem em Porto Alegre hoje algumas mulheres corretoras que estão focadas nesse segmento de alto padrão. Sim. E tem sucesso. Com certeza. Tem um baita sucesso. Criaram, assim, uma marca, uma identidade e são denominadas, né, corretoras de alto padrão. Bacana o trabalho delas. Bem bacana. Nosso mercado, ele é maravilhoso, né? Eu já estou há 30 anos no mercado, então eu já passei por diversas empresas, né? Já tive segmento econômico, de luxo, investidor, tudo já. Então, é dinâmico. Mas daí tu troca o mercado imobiliário pela área da saúde. E vem de Santa Cruz morar em Porto Alegre. Como é que é essa nova fase? Conta para nós. É verdade. Que, por sinal, eu tive lá te visitando, a clínica é lindíssima, né? É incrível. Fantástico, eu fiquei bem impressionado, assim. Ai, que bom. Fiquei até com vontade de fazer uns procedimentos e tal. Então, a gente tem conversado. Intervalo, depois a gente vai conversar. Mas me conta como é que é essa experiência da Lavance, o que é a Lavance, fala um pouco para nós. Sim. Bom, conheci a Lavance através do Dr. Felipe Borges, né? O Dr. Felipe é um super visionário, né? Eu sempre falo para ele que é um empresário muito jovem, 37 anos, com um perfil de empresário jovem e que tem uma nova visão de mercado, de pessoas, de gestão. E fui convidada por ele para organizar o evento de lançamento da Lavance. Então, ele sabia que eu trabalhava com lançamentos, né? Então, o que é o lançamento em si? É a organização, é a preparação do público, essa preparação que antecede o evento, que acho que isso é muito importante e o que diferencia também de um mercado que nos possibilita um investimento maior. Então, não um evento em si isolado, mas uma sequência de ações que despertem sensações, de novo, nas pessoas e que conseguisse realmente marcar o lançamento da clínica em Porto Alegre. Só que o desafio justamente porque Santa Cruzense nunca tinha feito nada em Porto Alegre e ele me falou, vem fazer o lançamento da clínica. E eu não tinha ainda dimensão do que seria a Lavance, né? Porque ele, cirurgião plástico, já atendia há muitos anos nesse formato de consultório. Mas o trabalho dele já tinha um diferencial que era agregar mais soluções, uma solução mais completa.
desde pré-operatório até o pós-operatório. E ele sentiu uma necessidade de ampliar isso para uma clínica multiprofissionais. Então, a Lavans é uma clínica multiprofissionais, focada em autoestima, em autoconfiança, em proporcionar um novo estilo de vida de mais autoconfiança para as pessoas. A gente fala muito focada em pessoas de sucesso que têm um tempo muito escasso, né, que muitas vezes dedicam do seu tempo para o trabalho, para suas empresas, para sua carreira, e muitas vezes acabam esquecendo um pouco da sua autoestima, de cuidar da saúde, de ir numa academia, do tempo para si. Muitas vezes mulheres, mães que se dedicam para os filhos e dá um start. A gente tem um público-alvo muito forte do start 1, 2 anos depois. Opa, e eu? Onde eu fiquei no meio disso tudo? Eu, por exemplo, eu tenho me esquecido bastante de ir na academia, dá pra ver então, pelo meu tamanho. A gente tá aqui pra isso, pra resgatar. Eu também esqueço, gente. Não posso fingir que não. Mas a Lavans, se eu tô entendendo bem, ela tem a coisa da estética, Sim. mas também tem a coisa da saúde, de comportamento saudável, de hábitos saudáveis. Justamente isso. Veio para quebrar muito um estereótipo que já estava formado de que muitas vezes a pessoa procura lipoaspiração para emagrecer e acabou. Para fazer uma cirurgia e era isso. Estou linda e assim vou ficar para sempre. Só que não é bem assim, tanto pela questão de saúde quanto para te conseguir manter um resultado estético visivelmente harmônico, né? Sabe que agora, essa semana, conversando com uma amiga minha, e ela namorando um rapaz, hein? Aí tu olha o cara hoje bonito, né? Bonitão, assim, boa pinta. Ela me mostrou o antes e o depois do cara. Também tinha um antes e depois? Meu, irreconhecível. E o que ele havia feito? Não, agora ele parece um ator de cinema, mas... Harmonização, provavelmente. fez a cara facial. toda. Eu fiquei impressionado com aquilo. Hã? É bem... Hoje em dia, a medicina evoluiu muito. Então, principalmente nessa linha de estética e com o Instagram, veio muito forte com as redes sociais no geral, né? O antes e depois, as transformações. E hoje, antigamente, eu acho que basicamente era o público feminino, né? E hoje o masculino tá forte, Forte. né? Fortíssimo. A gurizada tá vaidosa mesmo, né? Não, com certeza. E uma das especializações principais do Dr. Felipe realmente vem muito forte com a lipo-HD masculina, que é uma novidade que ainda é um tabu, mas outros procedimentos faciais, implante capilar também é uma proposta forte para o público masculino. A gente tem sentido essa necessidade, esse pedido, né, dos pacientes. Mas, finalizando, então, vim para a Lavans para organizar o evento de lançamento. Esse foi o convite principal. E fizemos o evento e, na verdade, antes da concretização, porque o lançamento foi no dia 24 de novembro do ano passado, ainda em outubro, o Dr. Felipe conversou comigo e disse, não, acho que Não a gente te largou precisa mais. que tu fique, se mude para Porto Alegre. E Que realmente legal. é uma empresa com potencial de crescimento muito grande e que ele, muito visionário, já previa um setor de comunicação interno, já previa uma gestão interna forte, né, de todas as áreas para que a gente consiga ter um controle. É uma jornada... A jornada que a gente traz como promessa na Lavans, ela é muito completa, então a gente não pode... Quando a gente fala de um público alto padrão também, é um público muito exigente. Sim. Né? Então, a pessoa que busca por uma solução completa, de não precisar pensar muito em detalhes e realmente receber tudo o mais pronto possível, mas a expectativa da pessoa vai lá em cima. Então, a gente não pode deixar a peteca cair, tem que manter. Então, aceitei, topei o desafio. Mercado Novo, cidade nova, capital. Tá gostando de morar na capital? Tô. Sabe que antes eu tinha um preconceito. Era um preconceito real, assim. Porque Santa Cruz é uma cidade muito segura, muito arborizada, todo mundo se conhece. Então, a gente tinha uma visão... principalmente relacionada à segurança, né? E de que talvez as pessoas fossem mais distantes. Eu tinha um receio. Eu sou uma pessoa muito sociável, enfim.
E logo se quebrou. Claro que me sinto privilegiada porque já entrei numa equipe muito engajada, então a gente se sente acolhido e conhece pessoas também especiais, mas tem sido muito legal. E como que é o corpo médico, digamos assim, da Lavance? São vários médicos que atendem ali? Como é que funciona? Isso. Vários especialistas na linha de saúde estética. Então, uma veia muito forte é a cirurgia plástica. Então, temos um especialista em contorno corporal, especialista em mama, especialista em rinoplastia, cirurgião de face, muito forte. Então, na verdade, a ideia da Lavance não é um ou dois cirurgiões que façam de tudo um pouco. Então, esse é um diferencial muito forte. Super especialistas em determinadas áreas, né? Para a gente conseguir entregar um resultado de excelência para o público. Então, são especialistas que vêm de diversos lugares. Nosso cirurgião de face, por exemplo, é de Florianópolis e ele organiza agenda mensal para consultas e cirurgias em Porto Alegre. Então, realmente, a gente busca nomes fortes, com resultados muito bons, profissionais muito capacitados, para que consigam atender as expectativas dos pacientes. Então, temos nutrólogo também, um corpo clínico com nutricionista, personal, fisioterapeuta. Então, é um corpo clínico bem grande, em torno de 12 profissionais. O implante capilar vem também agora no próximo mês, acredito. Ficha 1, que tá já fica na fila de espera. Tá dando uma rareada aqui, assim. Começando a me preocupar já. Vinícius é o mais comum. O mais comum. Muita gente se sente atraído, né? Por isso. Um conhecido meu colocou cabelo agora. Ele sempre foi calvo, né? Agora é muito engraçado olhar para ele. É novo, né? É novo, a gente não consegue se acostumar. Mas tá bem feliz de cabelo novo. E a tendência é a Lavance ficar em Porto Alegre, se expandir, ter outras Lavances? Como é que... Inicialmente, sim, mas a gente acredita, né, a médio prazo que a Lavance tem a possibilidade de ter outra unidade física em outro estado. Mas algo curioso também que a gente gosta de destacar é a questão de que, hoje em dia, com a internet, os nossos pacientes são muito de fora, de outros estados e, inclusive, de outros países. E quando a gente fala, as pessoas se impressionam, mas quem busca por fazer um procedimento que muitas vezes vai ser o único da vida, né? Ou uma cirurgia de contorno corporal, às vezes até cirurgia de face, que é algo super... que precisa ser pesquisado. As pessoas têm uma jornada de pesquisa e isso se assemelha muito ao mercado imobiliário, longa. Né? Então, a gente fala 12 meses, 14 meses, às vezes até 2 anos. Então, a gente vai conversando com as pessoas que agendam cirurgia e questiona quanto tempo conhece o doutor. Bacana, a jornada. A tomada de decisão. Tomada de decisão. É de 1, 2 anos. Principalmente para cirurgia plástica, as pessoas pesquisam muito. E necessitam, né? Porque é algo muito importante, de muita responsabilidade. Então, nós temos muitos contatos de fora e acabamos criando um modelo de negócio que atenda essas pessoas. Então, nós temos também na equipe uma concierge específica para acompanhar o paciente nessa jornada. Então, por exemplo, um paciente de contorno corporal que é de fora, agora nós vamos... Bom, a maioria dos pacientes tem sido de fora, de Porto Alegre, tá? Então, já começa um preparo físico-nutricional, que muitas vezes é de 2, 3 meses. Existe um preparo para a cirurgia. Porque se o paciente chega até a Lavance com um peso que não é o ideal, inclusive por questões de saúde para fazer a cirurgia, a gente não abandona. Acho que aí está o diferencial, né? Não manda, volta quando emagrecer. Não, existe um acompanhamento completo. Eu ia precisar de uns 6 meses para fazer uma cirurgia. Mas é possível. É possível. E essas transformações a gente gosta, a gente ama. Então, a gente tem toda uma estrutura de atendimento à distância, né, com o personal, que entra em contato com o personal da pessoa, na cidade da pessoa, na academia da pessoa, e monta um planejamento que vai atingir os objetivos propostos. A nutricionista também atende à distância. E ele já chega em Porto Alegre, e a gente vai mapeando isso virtualmente, né? A pandemia nos ajudou muito nisso. Aprender a trabalhar virtualmente. E a pessoa já vem preparada e a gente organiza a jornada, o tempo de estadia dela em Porto Alegre,
para a cirurgia, para o acompanhamento pós-cirúrgico e para o retorno dela. E uma concierge ajusta tudo isso, voos, hotel, acomodação. E a faixa etária desse pessoal que a Lavance atende? É mista? É gente nova? Gente de mais idade? A gente sente uma tendência de 35 mais, geralmente, 35 pessoas mais. que já têm uma carreira consolidada, não muito mais jovens que isso, muitas vezes mães já, né, de 1, 2 gestações, empresários, então é a nossa faixa etária. Mas assim, eu percebo que cada vez mais cedo as meninas começam a fazer também, né? Ah, sim. Seio, corpo, impressionante. Com certeza. A gente agora tem um cirurgião específico na parte de mama, de prótese, e a gente sabe que a tendência é que o público jovem venha muito mais. Sim. Porque geralmente já é a primeira cirurgia, quando alguém pensa jovens, 18, 20 anos, já é a questão de prótese de silicone. Então, o público muda um pouco. Bacana. Bom, uma carreira belíssima, né? Uma história bacana. Aí, no meio disso tudo, Miss Rio Grande do Sul. Como é que é essa Exato. história? Até colocar a faixa, né? Hein? A coroa não vai dar pra colocar, mas a faixa a gente tem que colocar. Vamos deixar a coroa aqui do ladinho. A Acho que coroa é aparece. muito bonita. Muito, muito. Vamos colocar para os registros também. Olha só. Ah, já dá uma diferença, né? E como é que foi essa história? É uma coisa que tu sempre participou, que tu gosta mesmo, ou foi meio sem querer? Como é que conta aí pra nós? Sim, sabe que é muito... A história muito comum de infância é que geralmente as meninas... Muitas das meninas são impulsionadas pelas mães, né? Então, eu sinto que a minha mãe... E quando as pessoas conhecem a minha mãe, porque eu sou uma pessoa alta, tenho 1,78 m, a minha mãe é bem pequenininha. Então, o meu pai é bem maior. Puxei pro lado dele. Então, as pessoas falam, meu Deus, como tu saiu tão grande. E eu sinto que a minha mãe, com certeza, tinha alguns desejos, né? Então, ela... Desde muito pequena, ela me levou para esse lado. Então, com 5 anos, eu fui Miss Santa Cruz, bem pequenininha, mirim, né? Mirim. Tenho fotos e faixa e tudo. E por um bom tempo eu segui, porque era muito forte ali na região, e daí tinham as categorias e eu gostava de palco, gostava de falar, gostava... Exibida. Exibida, desde pequena. Já foi bom porque já vai treinando esse lado, né? E... Então, ali entre os 5 anos e acredito até os meus 16, assim, fui até a adolescência, fui participando de alguns concursos. Não muitos, mas teve uma fase que eu participei bastante, assim, entre os 14 e 16 participei bastante. Fui até Embaixatriz do Turismo Rio Grande do Sul, que é um concurso grande na época, que tinha a questão da oratória. Participei do Mais Bela Gaúcha em 2013. Era bem jovem, era menor de idade ainda. Meus pais me acompanhavam ali da TV Pampa. Fui até, acho que fui semifinal no Mais Bela Gaúcha. E quando eu entrei na faculdade, aí diminuía um pouco a questão de tempo. Eu estudava pra caramba, fazia todos os dias as cadeiras, e daí cansava um pouco. Aí meu último desejo nessa área, assim, dos concursos era a rainha da Oktoberfest em Santa Cruz. De quem é de municípios menores sabe que geralmente existe uma tradição na cidade, Sim. ou da festa do município, ou das festas em específico, festa da uva, Oktoberfest, enfim. E então a gente cresce como Santa Cruzense com esse desejo, né, muito, muito latente. E concorri 2 vezes a Soberana da Oktober e fiquei em 4º lugar. Assim, eu bati na trave, porque entram 3, né? Falei, gente, não era pra ser. E como modelo, tu nunca trabalhou modelo? Não, como modelo, fotográfico, não. Nada? Nunca Como fez modelo, campanha, não. nada? Fiz algumas campanhas, mas bem isoladas. Não fiz carreira de modelo. Porque... Não curtiu. não curti tanto. É. Sabe que alguns desses concursos mais ligados à praia, enfim. Sim, lembra mas do eu Garota senti... Verão? Sim, nossa, era gigantesco. Gigantesco. E por que isso foi acabando, Betina? Por que Garota Verão não tem mais?
Onde é que se perdeu na história? Onde se perdeu um pouco alguns concursos tradicionais, né? Sabes que a questão da mudança, principalmente do canal de transmissão, acho que é muito forte, porque o Garota Verão, a base, né, pela RBS, e muitos concursos tradicionais eram televisionados. Sim. Então, acho que essa mudança de comportamento das pessoas de migrarem para a internet é que dissolveu. Tem os dois lados. Alguns concursos grandes não se mantiveram tanto, mas oportunizou que outras franquias e outros concursos surgissem. Então, hoje, na internet, canais de YouTube mesmo, e as páginas dos concursos que acabam transmitindo tudo, né? Então, ali muda um pouco. Mas, realmente, Garota Verão era um super concurso Nossa, me lembro que a gente ficava esperando o final do verão para milhares ver o Garota de Verão. pessoas. A praia lotada de gente. Praia lotada. Tem alguns concursos vindo com uma força grande. Eu tenho uma expectativa de que atinja a dimensão também. Tá, e daí esse concurso tu ganhou quando? Foi quando o concurso? Agora, o Miss? Recente? Sim. Então, aí... na época, o Marlon, que é coordenador de Misses, né? Porque existem coordenadores municipais, regionais, estaduais, que levam meninas para os concursos, em resumo. Tá? Tem um filme que eu acho muito engraçado, que é com a Sandra Bullock. Sandra Bullock, né? É Miss Simpatia, né? Aquilo é folclore ou tem muito a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Os caras que preparam as meninas. Isso, exatamente. Porque não adianta não é só a beleza, né? É um planejamento. Né? É um planejamento. É um planejamento. E eu estava por fora, porque, na verdade, o planejamento para concorrer à Rainha de Outubro era né? Era muito ligado à tradição da festa e tudo mais. E daí eu saí fora. Eu falei, não quero mais. Nunca imaginei retomar. E como é que foi? Então, tanto que eu concorri na Outubro com 18 anos. E eu tô com 27, né? Então, o Marlon me procurou há uns 2 anos. A gente fez uma preparação longa há uns 2 anos. Eu tava com 25, acredito. E disse, Betina, me mandou uma mensagem. Fazia um tempo que a gente não se falava. Ele é cabeleireiro, me produziu na época do Outubro. A gente se acompanhava no Instagram. Ele disse, Betina, eu tenho um convite para te fazer. Quero te convidar para um concurso. E eu falei, Marlon, de novo. Mas eu não queria... em princípio, eu não ia concorrer para o Outubro naquele ano de novo. Jurei que ele ia me convidar para voltar. Ele falou, não é dessa vez. É um concurso que é a tua cara. E daí ele me trouxe o Miss Latina Rio Grande do Sul, só que ele colocou a expectativa lá em cima, porque eu acompanhava, seguia acompanhando, e pessoas da região, cidades vizinhas, conhecidas minhas, tinham concorrido no ano anterior, então acompanhei muito o ano anterior. E eu falei assim, tu tá brincando, mas acho que nada a ver, mas não nada a ver, mas imagina, não me sentia preparada no primeiro momento, do nada, principalmente pela exposição física, né? A questão de desfile de traje de banho, anos que eu não fazia mais isso. A gente tem medos e inseguranças naturais, né? Como mulher. E no primeiro momento eu falei, acho que não, mas quando vai ser? Ele falou, não, tem um tempo de preparação. Ótimo, vamos marcar uma reunião. E eu fui, né? E como você percebeu, eu não digo não, geralmente, assim, só se é uma coisa que foge muito. Vamos escutar e ver qual é a ideia. Sim. Então, ele me convidou para ser a representante de Santa Cruz, já com um tempo de preparação. Pude me preparar e comecei, na verdade, porque assim, vinha de um pós-pandemia. Então, a questão física realmente foi o que bateu muito para mim. Que eu trabalhei de casa, trabalhava deitada, trabalhava sentada, estava sedentária. Sim. Então, assim, eu falei, gente, que eu vou fazer, né? Mas ele disse, não, tem tempo. E, assim, a franquia latina, eles evidenciam muito a questão da comunicação. E acho que ali que vai ser o teu chão, assim. E eu falei, Marlon, será que valorizam mesmo? Porque às vezes dizem que valorizam, mas o que importa é somente a questão física. Ele falou, não é uma questão física isolada, eles valorizam, eles querem. E aí, quantas meninas eram? Aí, então, eu fui coroada como Miss Santa Cruz e fui representar, foi uma jornada de 11 meses como candidata municipal rumo ao estadual. Foram 24 meninas no total? Isso, 24 na final ali. 24. No Miss
No Miss Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E agora tu vai a Miss Brasil. Isso. E agora? Hein? O Miss Rio Grande do Sul foi em junho do ano passado. E mudou totalmente, assim, E todos os anos tem. todos os anos. Aí agora tu vai passar a coroa pra Esse outra, ano. outra. Ainda bem que eu vou ficar 1 ano e meio, porque vai ser em setembro. Vai ser em setembro. E consegui puxar pra Santa Cruz, pra minha despedida. Organizamos Triunfal. tudo pra triunfal em Santa Cruz. E o Miss Brasil é quando? Então, estamos no aguardo da data, porque eles fazem sorteio, escolha de lugar, porque tanto o estadual faz um rodízio de cidades, tanto que a gente conseguiu puxar para Santa Cruz. E acho que casou todas, porque também é uma cidade turística, enfim. E como é que foi o dia que tu ganhou, Betina? Foi uma final? Isso. Como é que funciona? Foi em Bento Gonçalves, frio, acho que com certeza o final de semana mais frio do ano, 4 de junho. E uma loucura, eu brinco, não peguei gripe lá, não pego nunca mais. Não preciso nem fazer vacina da gripe, porque assim, olha, muito frio. E as etapas, né, teve a etapa de biquíni e tudo. Então, é um confinamento, né, que nós ficamos no quarto com outra candidata, era de duplas. E foram 3 dias. Né? Então, ali a gente chegam todas e a gente passa por várias etapas. Então, começamos com desfile de banho, 2 vezes tem desfile de banho. Então, em cada uma das etapas, gera um somatório geral e depois vai eliminando para as próximas. Desfile de banho, semifinal, foi num castelo temático em Bento, super bacana. Com um traje de gala, entrevista individual, as atividades, as dinâmicas em conjunto. Tá, mas em que momento que tu diz assim, "Se agora eu quero ganhar isso aqui"? Na preparação. Quando nós começamos as divulgações, a participar de programas, falar sobre, e que existia um feedback das pessoas falando que tinha a ver, que tinha chances, porque... Né? A gente sabe que ganhar nunca tem garantia, mas que existia chance, a gente começou a se esforçar mais. E principalmente com planejamento. Então, a questão física é uma delas, mas a gente teve um planejamento de roupas, por exemplo. Eu era uma pessoa que sempre trabalhei em eventos e em lugares mais formais, assim. Então, um feedback me dava, tu tá sempre de preto, ou com uma roupa muito discreta para um concurso. E aquilo eu fiquei olhando assim, eu falei, que estranho, né? Porque eu nunca tive essa visão. Então, a gente também, sem tirar a minha essência, porque isso eu sou muito firme em relação a isso, porque as roupas têm que ter a ver com a minha personalidade. Não adianta eu colocar montar algo assim que não tenha nada a ver. Mas a gente organiza para o espetáculo em si, para o confinamento, roupas específicas, estratégias, cores que valorizem mais, roupas que destaquem mais. Então, existe uma organização para entrevista, o que eu quero abordar. Voltei para as aulas de oratória, eu amo estudar oratória, acho que quanto mais a gente faz, mais a gente tem vontade, porque é um mundo de possibilidades. Porque, imagina, 20 e poucas candidatas. Os jurados estão ali, numa maratona, numa tarde, a gente sabe que é cansativo. Sim. Um monte de gente que nunca viu. Então, como a gente se destaca conseguindo, às vezes, levar uma mensagem de uma forma diferente, porque muitas pessoas vão falar algo parecido, mas a forma que a gente aborda tem que ser diferente. Então, a gente foi estudando, assim, essas possibilidades, montando um quebra-cabeça, mas já fui com muito sangue no olho, fui com muito planejamento. Tá, mas daí no dia da final, na hora H ali, que é no anunciado, sábado. teu coração... Sabe que no sábado, na quinta, na sexta, eu tava muito nervosa. Tava nervosa mesmo, assim, de subir na passarela na sexta-feira, a minha perna tremia. E no sábado, que foi a final, aí foi no teatro. Daí eram quantas meninas já? Aí, todas iam pro palco, mas já faziam uma eliminatória para 18. 18. Todas subiam ao palco e eles já colocavam 18, depois 12, depois 6. As 6 respondem a pergunta sorteada e daí fica o trio. E aí, ficou o trio. No trio eu já comecei a chorar. Mas eu tava muito tranquila no dia. Ali foi um momento daí de emoção. Eu estava tranquila mesma. Acho que acredito muito
no momento certo, sabe? Subi naquele palco e eu não estava trêmula e nem nervosa, as ideias vinham de uma forma muito clara. E isso fez uma diferença muito grande, porque na hora da pergunta, que as 6 meninas respondem, era um momento que, mesmo eu gostando de palco, eu pensei assim, gente, é uma oportunidade só. É sorteio, nunca tinha passado por essa experiência. Sim. Então, na hora, a pessoa, tem que dar a resposta. Então, claro, a gente estuda para uma estrutura padrão, mas é na hora. Então, depois da pergunta, senti um alívio. Pelo menos foi legal e tava aguardando. Então, quando ficou... Na verdade, a dupla é aquela cena bem tradicional. Foi eu e a Alexandra, Salvador do Sul. Era Salvador do Sul e Santa Cruz do Sul, ainda bem parecido. Colegas de quarto, porque era por ordem alfabética. Uma pessoa que eu amo de paixão, porque a Lê eu já conhecia de antes. Então, quando ficou eu e ela no palco, a gente falou, meu Deus, foi assim, ó, perfeito. Para nós, foi a final perfeita. E daí é bem a cena tradicional, as duas de mão dada, para anunciarem a cidade ganhadora. E a minha torcida era a segunda maior torcida, só perdia para local, a de Bento, que as pessoas já estavam em Bento, porque eu levei van com muita gente, vans, carros foram. E a gente... Bom, no outubro a gente ganhou 2 anos sempre a melhor torcida, então a gente não podia passar vergonha. Então, disparado a maior emoção da minha vida, assim, porque muito daí desabou libertador. chorando. Mas eu só choro. Não tenho nenhuma foto bonita. Claro, todas as fotos são lindas, mas assim, toda borrada. Porque eu já sou uma pessoa emotiva e foi surreal. Sensação única. É lindo, o vídeo é lindo, é incrível. E tá preparada para ser Miss Brasil? A responsabilidade vai... Aumenta muito. Deve ser uma loucura, né? E agora os meses que antecedem. Então, agora caiu. E como eu tive essa transição de cidade, de carreira, que me exigiu muito, então não estava tão mergulhada. E agora retomamos com tudo. Tem alguns diferenciais importantes, por exemplo, prova de traje típico, então que exige um tempo maior para a produção, e a gente vai lá para defender uma ideia, contar uma história, contar a história do Estado, e é muito forte. A gente vai com outra responsabilidade. Mas eu não tem data tô ainda. Empolgadíssima. Não, mas em princípio em julho. E tu já sabe onde é que vai ser? Princípio em julho. Não, data e lugar vão anunciar no próximo mês, acredito. Tá, daí Miss Brasil, daí Miss Universo. Aí o Miss América Latina deu mundo na franquia latina, em Punta Cana. Bem Imagina. legal. Muito. Nossa, eu ia morrer só de ir. Tu vai ganhando os concursos e vai voltando aqui no contrato assinado para contar Claro, como é que é, não, como é vai que é a ser em primeira experiência. mão. Mas, né, a gente não imagina, mas tem que ter uma baita preparação, né? Principalmente Sim. psicológica para... E a gente não tem tempo entre as etapas, sabe? De verdade, é tudo muito orquestrado, assim. Então, etapa, é só no quarto se trocar e trocar um pouco a produção e já vai para a próxima. Então, é realmente uma preparação prévia de tudo, de roupa, de acessório, de tudo. Então, o filme aquele dá pra ter uma noção. Dá pra ter. Quem não assistiu tem que acompanhar. Eu acho muito engraçado aquele filme. Mas tu falou agora um pouco, conta pra mim como é que é a Oktoberfest lá na tua cidade, lá. Esse ano, diz que foi uma loucura. O pós-pandemia foi uma loucura. A Oktober, enfim, é uma festa tradicional. Sabe que, por incrível que pareça, eu nunca fui. Nunca? Nunca fui. É maravilhosa, eu sou suspeita. Porque a Oktoberfest Santa Cruz é a terceira maior do mundo, né? Do mundo? Do mundo, em termos de visitantes. Então, a maior do Brasil é Blumenau e depois... do Brasil é Blumenau. Blumenau. Então, depois já veio eu fui em Blumenau uma vez, eu era muito pequeno, mas realmente aquela coisa, a cidade para, né? Isso, para. E Blumenau tem uma característica que é muito típico alemão mesmo. Sim. Todo mundo vai com o traje típico. A Oktober sempre teve, mas a gente percebeu uma mudança muito forte no pós-pandemia, na questão do traje típico. As pessoas iam também com roupas normais, porque tem os shows, enfim. E o traje típico veio com muita força no pós-pandemia. Tanto que, assim, negócios locais, vários abrindo só de venda de traje típico em Santa Cruz. Eu tô organizando com um amigo meu de nós ir na da Alemanha esse ano. Setembro, né? Setembro, outubro, né? E elas ocorrem na mesma época. Sim,
E daí, quantos dias é de evento? Tradicionalmente sempre foi por 30 anos, 11 dias. Mas eles criaram um modelo agora, junto com a pandemia, teve, inclusive em 2021, de 3 finais de semanas isolados. Então, de quinta a domingo, 3 semanas consecutivas. Que bacana. E aí a cidade para. Cidade para. Não, tudo para. Santa Cruz já tem eventos específicos que param a cidade, não só Oktober. O Enarte, por exemplo, final do Enarte, Rio Grande do Sul. Na verdade, Enarte é Abraça América Latina, que é o Enarte? que é a competição de típica gauchesca, que tem a questão das danças tradicionalistas. Ah, que legal. E parte musical, declamação também. É um festival muito grande. Que ocorre em Santa Cruz. Ocorre em Santa Cruz, em novembro. Então, para tudo. Todos os hotéis lotados, Airbnb, é gigante. Agora, Santa Cruz também se tornou um polo para o basquete. Mas a Oktober já é uma preparação prévia. Já começa um aquecimento desde a escolha das soberanas. E daí elas começam a divulgação. E aquele mês é realmente para a cidade. As ruas todas são alteradas em função de estacionamento. E em torno, eu não sei qual foi o público da última festa, em torno de 400 mil, 500 mil visitantes. E o pessoal manda ver no shopping, com força. Manda ver no shopping, isso. E lá em Santa Cruz, em função dessa Oktoberfest, tem essa cultura, essa coisa do shopping artesanal, os fabricantes de cerveja. Outra tendência importante, bem colocado, porque a Oktober, tradicionalmente, até uns 3 anos atrás, tinha só uma marca específica que era patrocinadora. O evento. Isso. Brahma, enfim. Sim. E agora a tendência veio tão forte das cervejas artesanais que existe um pavilhão só de cervejas artesanais agora. Geralmente eles englobam com rock gaúcho, que tem tudo a ver. Então já ficou uma festa mais multi e que possibilita também para os cervejeiros locais e regionais. O ideal é ficar quantos dias lá? Um dia não dá para fazer nada. 2 dias, então, 2 porque dias. daí pode fazer a festa com vontade, né? Assistir algum show, enfim. E tem muitas opções no dia seguinte para almoço, para turismo. Mas dá para ir passar o final de semana, por exemplo. Maravilhoso, com certeza. Pode ficar ligado na programação de shows, né? Porque às vezes tem um show nacional legal que te chama atenção e dá para conciliar. Então eu vou ficar um pouquinho na Alemanha e um pouquinho em Santa Cruz. Isso é para quem pode, não é para quem quer, gente. Esse ano eu vou conhecer o Oktoberfest em Santa Cruz e na Alemanha. Mas eu tenho sonho mesmo de conhecer na Alemanha, não conheço e deve ser incrível. Tem um amigão meu que vai todos os anos para lá. Ele tem parentes lá, daí ele vai todos os anos. Aí ele diz, não, nós temos que ir. Agora esse ano a gente combinou de ir lá, dar um pulo lá. Nossa, maravilhoso, com certeza. Então é a 3ª maior do mundo, eu não sabia disso. Sim. Pô, que responsabilidade para a cidade, né? Muito. E envolve empresário, prefeito, tudo? Tudo. Todas as autoridades. Começa a preparar com... Sim, com muito tempo. Existe uma comissão, a Oktober organizada. Tem obviamente, a prefeitura por trás, mas tem uma comissão que todo ano é eleito prefeito, o presidente da festa, uma comissão em torno de 40 voluntários. São voluntários que organizam veias específicas do evento, segurança, atrações, enfim. E é no parque da Oktoberfest, é um parque fixo, né? Que tem o nome da Oktober, que já tem uma estrutura que se adapta para outros eventos também, mas para Oktober em si já é uma estrutura bem forte. E é uma comissão grande, muita gente envolvida. Que bacana. É lindo. Betina, nosso programa chegou ao fim. Eu posso ficar 10 horas passa aqui. rápido, né? A gente vai conversando. Quero te agradecer mais uma vez a tua presença. Eu já te disse, a minha filha também se chama Betina, né? Tomara que um dia ela seja Miss também, né? Com certeza. Bonita ela é, puxou o pai. Viu? Então, tem tudo para dar certo, porque o nome dá sorte. Tá, muito legal a tua história, sucesso na Lavance. Vamos fazer alguns eventos juntos aí, tenho certeza que a gente vai construir uma parceria muito proveitosa para nós dois. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. E traz esse título para nós, Miss Brasil. Para voltar aqui e contar sobre isso, né? Aí. Então tá, obrigado. Obrigada, Vinícius. Tchau, pessoal. Tchau.